Leitura da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao refletirmos sobre as leituras de hoje, quero convidá-los a entrar na cena do Evangelho de Marcos. Imagine-se na casa de Simão e André. É uma casa comum, como muitas que conhecemos, onde o calor humano, o cuidado e a vida familiar se entrelaçam com os desafios do dia a dia. A sogra de Pedro está deitada, febril, enquanto Jesus, o hóspede divino, entra e transforma o ambiente com sua presença. Ao ler estas passagens, somos lembrados de que Jesus não é apenas o Messias distante, mas um Deus que entra em nossas casas, toca nossas dores e cura nossos corações. Ele nos encontra onde estamos, em nossas enfermidades, em nossos sofrimentos e em nossas necessidades mais profundas. No Evangelho, vemos Jesus curando a sogra de Pedro com um simples gesto. Ele a toma pela mão e a levanta. Este ato nos ensina muito sobre o poder do toque de Cristo. Ele não apenas cura fisicamente, mas restaura a dignidade e o propósito. A sogra de Pedro, depois de ser curada, imediatamente começa a servir. Esse serviço é uma resposta natural à graça de Deus. Quando experimentamos a cura e o amor de Cristo, somos movidos a servir aos outros. Pensemos nisso por um momento. Quantas vezes Deus nos ergueu em momentos de fraqueza? Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento de um amigo, um gesto de bondade de um estranho ou um momento de profunda oração em que sentimos sua presença. Quando Deus nos levanta, Ele também nos convida a sermos instrumentos de cura para os outros. Essa cena de cura na casa de Pedro nos remete à primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus. Aqui, somos lembrados de algo profundamente consolador. Jesus se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele compartilhou de nossa carne e sangue, experimentou nossas dores e sofreu nossas tentações. Por quê? Para que pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso, capaz de interceder por nós e nos libertar da escravidão do medo e da morte. A imagem de Jesus como nosso sumo sacerdote é poderosa. Imagine um mediador perfeito, alguém que entende nossas fraquezas porque ele mesmo as experimentou. Ele não é um juiz distante,
mas um irmão compassivo que nos segura pela mão e nos conduz ao Pai. Esta verdade deve encher nossos corações de esperança e confiança. Voltemos ao Evangelho. Após curar a sogra de Pedro, Jesus se dedica a atender a uma multidão que traz seus doentes e aflitos. Ele cura, liberta e restaura. No entanto, o que me impressiona é o que acontece no início do dia seguinte. Antes do amanhecer, Jesus se retira para um lugar deserto para orar. Mesmo com toda a demanda ao seu redor, ele reconhece a necessidade de estar em comunhão com o Pai. Aqui está uma lição preciosa para nós. Quantas vezes permitimos que a agitação de nossas vidas nos afaste da oração? A vida é cheia de responsabilidades, mas Jesus nos ensina que a oração não é um luxo, é uma necessidade. É na oração que encontramos força, clareza e direção. Assim como Jesus buscava o Pai para renovar suas forças, também devemos nos refugiar na oração, especialmente nos momentos de cansaço e dúvida. Ao refletirmos sobre a vida de Jesus, percebemos que seu ministério é um equilíbrio perfeito entre ação e contemplação. Ele cura e serve, mas também se retira para estar a sós com o Pai. Essa harmonia nos desafia a encontrar um equilíbrio semelhante em nossas vidas. Somos chamados a trabalhar para o reino de Deus, mas também a encontrar tempo para nos reabastecer espiritualmente. Quero compartilhar com vocês uma história que ilustra esse ponto. Certa vez, um lenhador foi contratado para cortar árvores em uma floresta. Nos primeiros dias, ele cortava muitas árvores, mas, com o passar do tempo, sua produtividade diminuiu. Ele ficou frustrado, pois trabalhava cada vez mais, mas cortava menos. Um dia, um amigo lhe perguntou: "Você tem afiado seu machado?" O lenhador respondeu: Não tenho tempo para isso. Estou muito ocupado cortando árvores." O amigo então disse: "Se você não afiar seu machado, o trabalho se tornará cada vez mais difícil." Assim como o lenhador precisava afiar seu machado, nós precisamos afiar nossas almas através da oração e da comunhão com Deus. Sem isso, corremos o risco de nos desgastarmos e perdermos de vista nosso propósito. As leituras de hoje nos oferecem 3 convites claros: aceitar a cura de Cristo e permitir que Ele nos levante. Tal como a sogra de Pedro, somos chamados a receber sua graça com gratidão e a responder com serviço aos outros. Que áreas de nossa vida precisam do toque curador de Jesus? Estamos dispostos a nos deixar levantar por Ele? Reconhecer a humanidade de Jesus como um sinal de sua proximidade conosco. Ele conhece nossas lutas porque passou por elas. Quando enfrentamos tentações ou sofrimentos, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Temos um sumo sacerdote que intercede por nós e nos fortalece. Equilibrar ação e contemplação em nossas vidas. Assim como Jesus dedicou tempo à oração, também devemos buscar momentos de silêncio e comunhão com Deus. Que passos práticos podemos dar para priorizar a oração em nosso dia a dia? Finalmente, quero encorajar cada um de vocês a refletir sobre como podem ser instrumentos de cura no mundo. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão feridas, física e espiritualmente. Podemos ser as mãos de Cristo, tocando vidas com compaixão e amor. Que possamos, como Jesus, entrar nas casas daqueles ao nosso redor, suas vidas, seus corações, e trazer a presença curadora de Deus. Peçamos hoje, com humildade, que o Senhor renove nossas forças e nos capacite a viver de maneira que glorifique seu nome. Que nossa oração seja como a de Jesus, profunda, sincera e transformadora. Que nossa vida seja um reflexo de sua misericórdia e amor. E que possamos, a cada dia, nos levantar como luzes no mundo, irradiando a graça que recebemos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.